Boatos e ataque em creche em Santa Catarina causam temor e escolas se mobilizam para maior segurança e orientação aos pais. Vereadores articulam novos projetos voltados para a segurança em escolas. Bax Catanduva tem a terceira derrota na Liga de Basquete Feminino. Com produção de Carla Conda e edição de Fernando Aguiar, começa agora o Jornal Conecta. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril de 2023. Convido vocês para nos acompanharem pelo site que está aqui na tela, pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e se inscreverem em nosso canal no YouTube. Boa noite. Uma creche foi alvo de um ataque na manhã de quarta-feira em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. 4 crianças foram mortas e 5 ficaram feridas. O caso não só chocou o Brasil, mas também acendeu um alerta para a segurança das crianças dentro das instituições de educação. Desde semanas surgem constantes boatos em Catanduva sobre possíveis ataques. Na quarta-feira, a Diretoria de Ensino de Catanduva realizou reunião com pais e alunos na Escola Estadual Antônio Maximiano Rodrigues. Boatos que correram ao longo do dia davam conta de que um aluno teria entrado no Maximiano portando arma, o que fez com que vários pais buscassem seus filhos na unidade preocupados com a segurança. A reunião foi organizada pela equipe escolar com a presença da supervisão de ensino e ponto focal do programa Conviva, para verificar a procedência dos comentários. O objetivo, segundo o órgão, é mostrar aos pais todos os procedimentos tomados para a prevenção de ocorrências. Pela Rede Municipal de Ensino, a Secretaria Municipal de Educação emitiu nota e publicou nas redes sociais. A educação afirma que nenhuma escola municipal foi alvo de invasões ou ameaças, que os funcionários estão atentos a qualquer movimentação estranha e fora da rotina também escolar, e orienta que os pais acompanhem as conversas e mensagens recebidas pelos filhos para identificar possíveis mensagens suspeitas. Uma reunião está marcada para a próxima segunda-feira entre a Secretaria de Educação, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Ministério Público para traçar um plano de segurança em conjunto. Apesar da ameaça, que é evidente, né, Natália? Mas eu acho que também não existe motivo ainda para pânico, né? Porque claramente as autoridades estão tomando todas as providências para que as crianças, os alunos, todos fiquem em segurança. Mas que é um caso que aterrorizou o mundo todo, o de Blumenau foi, né? Absolutamente uma coisa inesperada, inexplicável também. E tem escolas, Marcão, que os pais já estão providenciando pagar uma pessoa, um segurança, para ficar na porta de escola, aqui em Catanduva. Que loucura, hein? O assunto segurança nas escolas também fez com que os vereadores de Catanduva se manifestassem. Marquinhos Ferreira, presidente do Legislativo, apresentou o projeto de lei que obriga as escolas a terem detectores de metais e guardas para fazerem a segurança. Thaís Braz também elaborou novo projeto para intensificar rondas em frente e nas proximidades das instituições de ensino. Mas em Catanduva temos uma lei em vigor que autoriza o município a manter pelo menos um guarda civil nas escolas da rede municipal de ensino. A lei é de autoria do ex-vereador Julinho Ramos e foi sancionada pelo então prefeito Geraldo Vignoli. Marcão, e temos visto aí um aumento significativo de pessoas com síndrome gripal aqui em Catanduva, né? Isso tem assustado um pouco as pessoas. Já recebemos aqui no nosso estúdio o secretário de Saúde, Adriano César de Araújo, a quem nós damos as boas-vindas. Seja bem-vindo, viu? Boa noite. Agradecido pelo convite. Secretário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a síndrome gripal, a influenza, né? Muitas pessoas não sabem diferenciar quando é uma gripe, quando é H1N1, quando é Covid. É o mesmo vírus? Como que é? Explica um pouquinho para a gente. Vamos lá. O H1N1
ele é uma variação no vírus da gripe, né? Então, hoje, o nome científico do vírus da gripe é influenza, né? Então, o que é a influenza? Nada mais do que o vírus da gripe. E como que é? Um pouquinho de microbiologia, né? O vírus da gripe, hoje eu tenho tipos. Então, são vários. Eu tenho o tipo A, tipo B, tipo C, tipo D e por aí vai. Quais são os mais incidentes no ser humano? Tipo A e tipo B. Então, esses dois tipos são os que ocasionam maior doença no nós, seres humanos. E como que acontece? O H1N1, como agora a gente tem também o H3, o H2N3, que é o que está variando agora, é uma variação do tipo A, né? Então, o tipo A é o vírus hoje da influenza que mais tem mutações ao longo dos anos, né? Um exemplo, a gripe espanhola, que é a mais famosa, em 1918, que matou muita gente, cerca de 45 milhões de pessoas, ele é uma variação do tipo A, né? Essa atual agora, que esse aumento que nós estamos tendo, o H2N3, ele é uma variação que está vindo da Austrália, chegou-se, antecipou-se um pouco o período de gripe no Brasil, né, que geralmente ele começa no período do outono e inverno, e já é o segundo ano que estamos tendo no período do verão. Por quê? Uma das razões é que na época da pandemia diminuiu muito a vacinação da gripe, né? Então, nós estamos hoje com o vírus circulante e as pessoas menos imunizadas, o que levou-se a esse aumento também, né? E por essas mutações que ele sofre, às vezes eles dão uma antecipada nesse período. E todo ano muda o vírus aí da gripe? É um vírus novo que circula? Não é novo, ele é mutável, né? Então, é cepas, né? Então, os tipos é o mesmo. Vou voltar no A, que é o que nós estamos maior incidência. Eu tenho cepas desse vírus. Então, o H1N1 é uma cepa, o H2N3 atualmente é uma cepa, então eu vou ter os subtipos. E por ele ser vírus, né, o vírus propriamente ele é muito mutável, né? Teria que entrar um pouquinho mais em microbiologia aí, mas ele é uma molécula de uma proteína, né, um filamento de RNA, uma proteína, e por isso ele é muito fácil de ter mutações. Então, o vírus que está circulando esse ano vai ser o mesmo do próximo ano? Provavelmente não. Provavelmente. Então, a vacina, eles começam a fazer um levantamento, fazer um estudo com um período de antecedência para ver qual que vai estar incidente naquele período para poder providenciar a vacina. E a vacina é a melhor proteção? É a melhor proteção. Eu sou um adepto à vacina, né? Vai ser feita uma campanha, vai ser intensificada a campanha? Vai começar a campanha a partir do dia 10. Né? As vacinas elas são estaduais, então quem cede para nós é o Estado, toda a campanha, todo o cronograma de campanha, o calendário é o Estado. Né? Então já chegou, vamos começar a partir da próxima semana, já vai começar as vacinas. E quem que pode tomar vacina? De início, são pessoas idosas, crianças e com comorbidades. Então, não vai ter uma separação, que nos anos anteriores tinha, esse período é só criança, esse período é só idoso. Não, vai pegar toda essa população, né, vai ter vamos fazer uma campanha bem intensiva aí para começar a pegar essa população que está mais hoje adepta a pegar a doença, né? Existe um teste para saber se a pessoa está com H1N1? Dá para fazer esse teste? Existe. Porém, o que acontece? O H1N1, quando surgiu, né, ele, como foi uma mutação muito brusca, né, por que era o nome quando surgiu? Eu lembro bem que eu estava bem na linha de frente nessa época. Ou é a gripe aviária ou a gripe do porco, né? Ele foi uma cepa que muitas vezes os vírus eles migram em aves, né? Então, essa migração de aves, eu posso ter um vírus um vírus A e um vírus B, vamos dizer. Eles vão ter uma troca ali, eu tenho um novo subtipo de viral. Então, começou-se isso, e quando ele surgiu, né, essas mudanças muito bruscas, que eles são sazonais também, geralmente 90, 100 anos, eu tenho essas variações grandes do vírus influenza, e onde ele causa, a doença é mais forte, né? E o H1N1, ele pega o quê? Principalmente pessoas que estão com o sistema imunológico debilitado, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, que já fazem algum tratamento, e crianças. Então, existe um exame específico? Sim. Porém, que nem eu falo, ele é feito, ele é coletado, chama um PCR específico, ele vai para fora e ele demanda um tempo para estar voltando. Então, muitas vezes, a hora que eu tiver o resultado, ou não eu tenho que já estar tratando.
Então não dá para saber não rapidamente, dá. não Hoje tem o um teste teste rápido. não tem casos mais graves. Então hoje é muito os sintomas. Sim, mas dá para fazer pelo SUS. Se o médico pedir, dá para fazer pelo SUS. Não é um exame que vai se pedir num posto de saúde. Tá? No postinho, na vai UPA, ser um exame por mais exemplo, específico. Na UPA a gente até pode pedir um PCR, porém, como eu falei, como é um exame que demora um tempo para voltar, às vezes, o período que eu peço, até esse paciente já foi transferido, ele já não vai estar mais no local. Então, ele é muito direcionado, existem protocolos para casos mais graves, né, para se ter essa condição. É ou não é. Porém, hoje, clinicamente, eu tenho condição de estar avaliando isso e já está no tratamento. O importante é focar no tratamento. O que eu vejo, Marcão, as pessoas estão um pouco confusas. Tem muita gente falando assim, eu estou com influenza. E aí as pessoas falam, mas o que é influenza? Né? Então, como ele explicou, é a gripe. É a gripe. Né? Mas tem a influenza, tem H1N1, tem o Covid, são sintomas parecidos. E para esclarecer também, já emendando essa pergunta da Natália, essa vacinação que começa na próxima semana, ela é especificamente para H1N1 e para Covid também, ou são vacinações distintas? Covid já estamos, inclusive, nós estamos com uma cobertura aí de 89% hoje das doses do Covid. São vírus diferentes. Tá? O Covid é o coronavírus, né, que é se pegar a estrutura dele, ele parece realmente uma coroa, por isso que chama corona, né? Ele lembra muito uma mamona. Lembra? Eu sou velho, eu sou da época da mamona, tá? Mas ele lembra muito uma bolinha cheia de espinhos e tudo mais. O da gripe, ele já é outro formato. Se a gente pegar formatos de vírus, ele lembra uma aula de geometria, muito interessante de ver, né? Que eles têm formatos geométricos mesmo, né? Voltando à questão da vacina, hoje ela é trivalente essa vacina, então ela vai pegar o tipo A, né, o tipo B, que é um vírus que está circulando também, que é o vírus Vitória do tipo B, e também o H1N1. Então ela vai dar cobertura também para o H1N1. Uma vacina só já cobrindo... Já vai cobrir os três. Por isso que é muito importante, nesse momento, todo mundo está adepto à vacina. O ano passado, eu levantei uns números antes de estar vindo aqui, inclusive, nos últimos 2 anos, principalmente, a demanda de pandemia, tudo foi abaixo, essa cobertura. Por isso que uma das razões de estarmos esse aumento nesse período, que não é um período que teria que estar essas gripes, né, que teria, provavelmente, geralmente começa a partir de maio para frente, tivemos esse aumento aí. E a vacina, é interessante que ela dura no corpo em torno de 8 a 10 meses. Por isso que todo ano temos que estar tomando. Se eu pegar agora... Que é uma vacina diferente. Isso quer dizer que a pessoa fica desprotegida durante uns 3, 4 meses. Que já é o período mais de verão, primavera, que já não é tão sazonal. Né? Por que é o sazonal? É o ciclo que vamos ter aquela doença. Vamos pegar a dengue, que é outro problema nosso. Qual que é o período sazonal da dengue? Geralmente o período de chuvas, verão. A gripe já seria outono e inverno. Só que estamos tendo uma antecipação, por isso que está se antecipando, o Estado está se antecipando também essa campanha, que geralmente era mais no final de abril, já está começando mais para o início. Quem tomou a vacina do Covid agora tem que esperar um tempo para tomar a da gripe ou não? Só se tiver alguma questão médica aí, se não tiver nenhum tipo de comorbidade, que é o normal, alguns sintomas, não tem restrição. Secretário, cresceram aí os números também de casos de pessoas com dengue na cidade? Tivemos um aumento, principalmente no mês passado, em torno de 25%. Né? Nos municípios ao redor foi maior. Tá? Então, Catanduva ainda estamos tranquilos nesse conceito. Meu medo... A causa ainda é o período chuvoso? É o período chuvoso. Qual que é a minha preocupação hoje? A chuva está terminando. Né? Então, agora temos que dar uma intensificada. Né? Então, na questão da dengue, temos um problema muito grande assim, em pessoal ir nas residências. Muitas residências estão fechadas, pessoas trabalham. E estamos fazendo campanhas aos sábados também, né, para ver se aumenta hoje esse número de casas visitadas, muito para conscientização também. Então, é importante estar recebendo a gente, é importante não ter o acúmulo e tudo mais, a informação é muito importante. Porque o término do período chuvoso não quer dizer que não vai ter mais dengue. Exatamente. Então, as pessoas precisam manter os cuidados, não deixar água parada, não deixar aqueles cuidados, coisa acumulada no quintal, aquela coisa toda. Que, aliás, é um trabalho muito bem feito pelos agentes. Estamos com uma equipe, vai entrar alguns funcionários agora também para refazer a equipe, teve algumas aposentadorias, então
Mas o importante assim, é receber esse colaborador. E é ficar de receber olho o mesmo, agente. né? Às vezes a pessoa, eu vejo assim, que às vezes a pessoa ela não quer que o agente entre na sua Sim. casa. Eu mesmo limpo, meu quintal é limpo, não tem necessidade. Mas eles olham até o ralo. Olham até o ralo. Porque não é nem a desconfiança da pessoa. A gente acredita, sim, que limpa. Né? Não acredita, realmente eles limpam. Não podemos ter essa desconfiança. Porém, é aquele olhar técnico. Né? Exatamente. É a questão do olhar técnico. Aquele localzinho que eu nunca acho que vou ter ali. E é ali que está... E, aliás, essa visita, né, a entrada do agente na residência, é para proteção maior, né, para maior segurança, inclusive, do morador. E é coletivo, né? Sem dúvida. Eu posso ter meu quintal, minha casa totalmente limpa e o Mas pessoal pode da quadra de cima haver não. um descuido com Exatamente. alguma coisa. Né? Exatamente. É importante isso. Secretário, então, só lembrando aí, gostaria que você pedisse aí para o pessoal que já pode se vacinar a partir de segunda-feira, faz o convite aí para o pessoal. É importante, então, assim, vamos aderir. Essa questão das síndromes gripais hoje, tivemos um aumento grande, para vocês terem uma ideia, o mês passado na UPA tivemos um aumento de 25% de atendimentos, né? Quase 40% de crianças com síndrome gripal. Então, assim, a vacina ela é a melhor maneira de a gente evitar, de nós estarmos tratando e estarmos cuidando da nossa saúde. Então, por favor, vamos lá, começando, e convido a todos. Secretário, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, e o Jornal Conecta fica aqui aberto para também participar, divulgar e participar dessa campanha. Com certeza, é importantíssima a informação. Eu sou um adepto a comunicar, a informar, esclarecer. Eu acho que a partir do momento que você esclarece, uma população mais esclarecida, uma população mais saudável. É verdade. Muito obrigada, viu, secretário? Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Boa noite. E aproveitando, Natália, amanhã é feriado, né? Exatamente. Já arrumou as malas? Já estou com malas prontas, mas amanhã iremos trabalhar, hein, Marcão? Lembrando nossos telespectadores. Você viaja só após o jornal, então? Isso, só à noite. Já está aqui conosco no Jornal Conecta, Rafa Beck, que vai falar sobre cultura e artes. E a agenda do fim de semana. Que deve estar recheada, né? Deve ter muita coisa programada. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Rafa. Boa noite. Vamos falar de arte e cultura, que é o que movimenta a nossa região, né? Nós estamos num final de semana atípico, porque tem essa data comemorativa importante, que é a Páscoa, e tem movimentado a região toda. Toda a região preparou ali um cantinho do Coelho, a Vila do Coelho, para receber as crianças, né? Então, Catanduva tem a tradicional Vila do Coelho, que está aberta lá na Praça 9 de Julho, organizada pelo Fundo Social de Solidariedade, que tem os coelhinhos também, tem os coelhinhos, né? Tem lugares para tirar foto, Sim. tem oficinas. E não é só Catanduva, a região toda parece que está adotando essa prática de fazer esse evento para as crianças na Páscoa, né? Então, Paraíso também está com a Vila do Coelho, Elisiário, dessa vez, acho que é o primeiro ano, eles fizeram também um cantinho do Coelho, e Catiguá tem a Vila do Coelho, já é o segundo ano que tem, né? Lá eles chamam de Cantinho do Coelho. E como que vai ser lá? Então, lá vão ter lugares que hoje chamamos de instagramáveis, que são aqueles lugares para tirar foto, né, colocar nas redes sociais. Tem também os coelhinhos de verdade, para as crianças terem essa vivência, claro, tomar muito cuidado, né, com os tratos ali com os animais. E vão ter oficinas de artes também, as crianças vão poder se maquiar de coelho, fazer as orelhinhas, fazer cartão de Páscoa. Bacana. Então, várias cidades têm adotado isso, é muito legal, isso para a criançada, né? Então, já estão abertas. Em Catiguá, especialmente, vai funcionar das 5 às 9 da noite, no sábado e no domingo. Nas outras cidades, já estão funcionando. Inclusive, em Catanduva, na Praça 9 de Julho, já faz até uma semana que está. Isso, começou acho que no domingo, Rafa? Começou no domingo e já está funcionando a semana toda. Então, quem tiver sem programação já para hoje, já pode ir. Já está funcionando a Vila do Coelho. Bacana. Fora Páscoa, o que nós temos? Esse final de semana está bem focado na Páscoa, né? Por exemplo, na sexta-feira, feriado, tem a tradicional Via Sacra,
de volta, né, Sim, esse evento. voltou agora, né? Voltou, parece com uma força, com apoio da prefeitura, mas também trazendo aí muita polêmica, né? Esse é um evento tradicional, vai acontecer amanhã no Conjunto Esportivo, feriado, às 19h30, lá na quadra. Mas quem que está fazendo, Rafa? O pessoal da prefeitura? Essa é a grande polêmica, Natália, porque é um evento que é da igreja, mas a prefeitura abraçou o evento. Já fazia muitos anos que não aconteciam, né? E a Via Sacra, ela chamava Via Sacra da Fraternidade, porque é um evento que acompanhava a campanha da fraternidade, que é da Igreja Católica. Sim. Quando parou de realizar, isso era realizado... E quem realizava, geralmente, era a Patrícia Monteleone, A Patrícia Monteleone e a dona Janete Monteleone, né? A saudosa Janete. Que já faleceu. Que era mãe da Patrícia. E depois que parou de fazer esse evento, teve muitas polêmicas, muitas tentativas de voltarem, né, com o evento. Mas é um evento ligado à Igreja Católica. Então, agora, como o padre... que é prefeito, acho que tem essa ligação, né? Acho não, tem, né, a ligação com o bispo e tudo mais, resolveram trazer de volta. E por que a polêmica? Porque na época que era feito, como não tinha a prefeitura envolvida, talvez só com algum tipo de apoio, estava tudo bem, era um projeto particular e ligado à igreja e com apoio da prefeitura. Dessa vez, é a prefeitura sendo a realizadora, né, a Secretaria de Cultura. E aí hoje se discute essa coisa do Estado laico, né? Será que vai fazer, que não vai fazer? Será que é certo a prefeitura dar dinheiro para esse tipo de evento? Né? E as outras religiões, como é que fica? Então essa é uma discussão. O Ministério Público, o ano passado, ele não deixou com que o edital fosse feito, mas esse ano conseguiram fazer. É um evento aqui em Catanduva que está sendo encabeçado pelo Richard Casal, junto com o pessoal da Secretaria de Cultura, que boa parte das pessoas são envolvidas com o partido do Richard, o PDT. Inclusive, os vereadores do PDT vão participar. Então, isso gerou uma polêmica, não é aprovado por uma boa parte da população, mas é um evento tradicional, é um evento que quem gosta pode ir lá prestigiar, a entrada é gratuita. Vai ser na sexta-feira, às 19h30, lá na quadra coberta do Conjunto Esportivo, amanhã. Então, feriado, quem quiser lá, vai lá ver e ver se o dinheiro foi bem gasto ali também, que tem polêmicas aí também, inclusive até envolvendo leis trabalhistas, outras coisas. Aí, saindo um pouco da Páscoa, chegando no domingo, né, de Páscoa, nós vamos falar de um espetáculo circense que vai vir no Sesc. Todo domingo tem teatro e circo no Sesc, às 10h30 da manhã, de graça para a molecada. É um evento para toda a família. Nesse domingo, nós vamos ter um espetáculo que chama A Roda. É um espetáculo de palhaço, são 2 palhaços em busca de novos talentos. Então, tem muita participação do público. Se você for lá assistir, provavelmente que seu filho possa participar. É um evento bem legal. O Sesc sempre traz essas atividades, todo domingo. É um programa fixo já do Sesc. Então, quem quiser no domingo de Páscoa, antes do almoço, daquele almoço bom de Páscoa, é só chegar lá no Sesc e assistir. Também podemos falar, Natália, de 2 grupos, na verdade, de teatro daqui de Catanduva que foram destaque no maior festival de teatro da América Latina, o Festival de Curitiba. Então, do qual você... participou, né? Um deles, grupo. Orgulhosamente, eu faço parte, que é o grupo Flor de Chita, e o outro é o Núcleo Condão, do Rafael Jorda. Os 2 grupos foram selecionados, é um festival que é bem democrático, que dá espaço para grupos profissionais e grupos que estão começando. Mas os grupos profissionais, eles têm uma curadoria e passa por uma seleção, porque o festival oferece uma estrutura para esses grupos. Então, os 2 grupos daqui de Catanduva foram selecionados e foram representar a cidade lá em Curitiba. Foi um sucesso, o público aderiu, é legal lá a cultura, porque é muito valorizada. Então, se as pessoas estão passando na rua, elas realmente param, assistem, colaboram. Se você passa chapéu, nós ganhamos um dinheirinho lá com o chapéu, viu? Eles implantaram até o chapéu virtual para a pessoa pagar com Pix. Então, é um festival que realmente faz essa intervenção no dia a dia das pessoas. E como isso muda, né? Eu sempre falo que isso é uma coisa que nós precisamos implantar aqui na nossa região.
Esses dois grupos foram destaques por ser do interior de São Paulo e por viajarem tão longe para representar. E o tipo de trabalho, que é o trabalho de cultura popular, eles foram destaque na Rede Globo do Paraná. Eu vi. Foi muito legal. A Rede Globo do Paraná foi lá fazer uma matéria especial com o grupo daqui de Catanduva. Então, isso que é muito legal. A cidade exportando talentos e fazendo a cultura de Catanduva viajar pelo Brasil inteiro. Aí. Bacana, parabéns, viu, Rafa? Obrigado para todos os atores e atrizes que estiveram lá. É verdade. E só falando aqui, sábado vai ter em Sales, viu? Vai ter lá na praça o show do Rio Negro e Solimões. Aniversário de Sales, Aniversário de Sales. Muito bom. E aqui a gente também deixa aberto esse espaço para que as cidades da região, mesmo os eventos aqui de Catanduva, que possam ser divulgados através do Rafael Beck, né? Desculpa. É Beck. Beck mesmo, né? A gente vai deixar um e-mail aqui para o pessoal entrar exatamente. E mandar e a gente vai estar aqui do, divulgando sempre os eventos, né? o que estiver acontecendo. Muito obrigada, viu, Rafa, pela sua participação. E eu que agradeço. E, pessoal, prestigiem a cultura local também, que é muito importante. É isso aí. Toda quinta-feira, Arte e Cultura com Rafa Beck. Vamos falar de esporte agora. O Tietê Agroindustrial Bax Catanduva perdeu mais uma na Liga de Basquete Feminino 2023 ao ser derrotado pela Unimed Campinas por 86-63 na noite de quarta-feira, 5 de abril, jogando na casa do adversário. O resultado deixou o Campinas no quarto lugar da competição, com 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Catanduva é o quinto colocado, com o mesmo retrospecto, mas com saldo pior. Agora a equipe terá folga até domingo. O time se reapresenta na segunda-feira. A equipe volta à quadra no domingo, dia 16 de abril, às 17 horas, contra Sodier Mesquita, no ginásio Anuar Pachá. Marcão, vamos continuar falando então sobre saúde. Temos um especialista para falar sobre isso aqui no Conecta, no Jornal Conecta, Dr. Júnior Dezuani, e o quadro Sua Saúde, Seu Direito. A população vai ganhar muito com isso, porque você vai ficar sabendo assim, de direitos que você nem imagina ter com relação à saúde. Seja bem-vindo, boa estreia. Noite. Tá, obrigado. Boa noite, doutora Natália, boa noite, Marcos. Boa noite aos nossos queridos telespectadores, internautas, né? Então, e de fato é justamente isso, né? O objetivo do quadro é justamente levar à população uma prestação de serviço dizendo dos seus direitos em relação à saúde. Essa é a nossa meta, nosso objetivo nesse quadro junto aqui no Conecta. E o que nós temos de importante para hoje? Olha, Marcão, hoje nós vamos fazer, assim, dar uma introdução no assunto da questão da saúde, né, para que o nosso internauta comece a ter noções de como funciona todo o processo de saúde, como é que ele tem acesso à saúde e até conceitualmente o que é saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Antes eu queria já deixar de plano assim, umas questões óbvias, né? O que nós temos de certeza na nossa vida? Nascimento e morte. Isso ninguém contesta. Uma vez que nós o nascimento é lindo, né? Uma vez que nós nascemos, vamos morrer, né? E ainda bem, né? Porque senão ficar com 200 anos sem saúde não seria bom. Mas enfim, então se nós temos nascimento e morte, no meio disso nós temos o quê? Viver uma vida. E o que nós buscamos? Uma vida com saúde. É isso que todo ser humano busca. Com qualidade, né? Com qualidade, exatamente. Né? Então, a primeira definição seria assim, o que é saúde, então? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a saúde não é a ausência da doença. Né? Então, pela Organização Mundial de Saúde, definição, é um bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de saúde. E há ainda quem inclua nessa definição o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, essa condição de bem-estar significa que é saúde. Né? Então, nós temos aí essa questão bem definida. E também, o interessante é na questão saúde para a população, o quão é importante isso. Então, numa pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar,
qual eram os desejos do brasileiro. Primeiro lugar é o da casa própria. Segundo, educação. E em terceiro vem plano de saúde. Então, você vê que ele é importante na escala, né, que primeiro você tem a questão da casa própria, que é uma questão cultural do brasileiro, realmente, a segurança de ter o seu domicílio, onde você tem uma segurança da sua família. O segundo, a educação, em função até da própria prole, de você dar uma melhor condição. Não tanto, acho que, para o próprio indivíduo que responde que a educação é o segundo bem de consumo para ele. Principalmente para os filhos, né? Para os filhos, para que tenham uma melhor condição. E o terceiro é justamente o bem-estar para que você possa usufruir de tudo isso, seja da sua casa ou até mesmo para você dar uma boa educação. Então, são aspectos interessantes que mostram da grande importância que a saúde tem na vida do cidadão. E a saúde está na Constituição? A gente tem direito à saúde? Sim, perfeito. A saúde, no artigo 196 da Constituição Federal, diz que a saúde é um dever do Estado, consequentemente, um direito do cidadão. Né? E aí, de forma, ainda duas premissas, de forma universal e igualitária, ou seja, para todos e da mesma maneira. Esse é um tema que nós vamos explorar bastante depois, que é uma das modalidades de acesso à saúde é através do Sistema Único de Saúde. Né? SUS, exato. Que, Marcão, inclusive, assim, ao contrário do que muita gente pensa, o Sistema Único de Saúde brasileiro ele é muito bom. Diríamos até que ele é perfeito na questão da sua concepção. Em função da grande demanda que existe, é que ele não funciona. Ele é falho. Ele é falho porque a procura é muito grande. Né? Porque à medida aí tem uma relação... Isso é porque as pessoas não têm muito acesso a plano de saúde? Isso, é uma relação, relação direta. É questão de rendimento. Exato. Né? À medida que, questão econômica. Isso, à medida que é o terceiro sonho de consumo do brasileiro e ele não consegue, o que ele busca? Ele busca o sistema público, que é o SUS, né, que tem uma estrutura muito bem amarrada, muito bem formatada, porém a demanda é muito grande. O assunto que eu vou dizer agora, como é que você tem acesso à saúde? Então, quais são as formas? A primeira é um acesso particular, que é uma relação normal. Então, eu vou buscar um profissional de saúde, eu procuro ele, vou lá, pago a minha consulta particular, que não é barata, né, que são honorários caros. Caso eu precise de uma cirurgia, eu vou escolher o hospital em que eu vou fazer a cirurgia, contrato também a diária do hospital, sendo cirúrgico, enfim. Então, é uma forma particular. Uma segunda forma... Que poucos têm acesso, né? Que poucos têm em função do custo hoje. Saúde custa caro hoje. Né? Então, porque novas tecnologias estão chegando e demandam muito tempo de pesquisa. Por que a saúde é cara? Então, sai um medicamento, principalmente para doenças raras. Os preços são absurdos. Por quê? Porque tem todo um estudo, uma análise e pesquisa que demanda muito dinheiro. E aí o que os laboratórios precisam? Também de demanda para amortizar o seu custo. Então, nós estamos falando de negócio, na verdade. Saúde é um negócio. Né? Infelizmente, a gente tem que olhar por esse aspecto também. Então, a segunda maneira de se buscar a saúde são os planos. Né? A gente chama de acesso privado, ou pelos planos de saúde ou pelos planos de seguro-saúde. Plano de saúde é aquele onde você adere, é beneficiário, e você tem uma gama de profissionais e estabelecimentos de saúde à sua disposição. Então, é limitado, são os credenciados. Né? E você opta por aquela lista. O seguro-saúde já é um pouco diferente. Você procura o médico que você quer, a tua liberdade, você arca com os custos e você depois é reembolsado por isso, pelo seguro. Ou reembolsado total, integralmente, ou parcialmente, depende daquele seguro que você tem. A gente está dizendo isso de maneira assim, que funciona muito bem, as mil maravilhas, né? Porque depois, quando existe algum problema de relacionamento nessa relação de fato, aí nós temos a questão da judicialização, que é o assunto primordial aqui do nosso quadro. Né? E o terceiro acesso é o acesso público, que é o Sistema Único de Saúde, que nós já comentamos aqui, que, em função da demanda, ele tem uma precariedade no seu atendimento, porque é a população toda que não tem. E uma relação direta. Quanto menos poder
aquisição, poder de renda tem a população, menor o acesso ao plano de saúde, particular ou privado, e ele busca o Sistema Único de Saúde. Então, cria-se aí os conflitos. Então, quando essa relação entre, vamos colocar assim, o paciente, o cidadão, e seja o Estado, seja um plano de saúde, há ruídos nessa comunicação entre aquilo que eu preciso, ou que eu quero, e que o plano me nega, ou que o SUS não atende, isso tudo acaba desembocando no Poder Judiciário, que aí você tem a judicialização da saúde, que eu vou trazer depois no próximo programa números assim absurdos de demandas judiciais envolvendo questões de saúde, e que é o que nós vamos desenvolver aqui, o que é que o cidadão tem de direito e buscar isso em relação à saúde no Poder Judiciário. Perfeito. Toda quinta-feira, o Dr. Júnior Dezuani com o quadro Sua Saúde e Seu Direito. E também, se as pessoas quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, o seu Instagram? Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto. Ou Facebook também, Júnior Dezuani, tudo junto. E se Deus quiser também, Júnior, a partir já da próxima semana, o nosso site vai também estar com esse assunto, aliás, de todos os comentaristas, no site, para que as pessoas possam ter melhor acesso, mais fácil acesso. Sim. Nós vamos passar as questões de uma maneira genérica, né, o direito genérico, mas as pessoas devem, sim, importante que a população participe, colocando a sua questão aqui, isso elucida, inclusive, para outros internautas que estão com o mesmo problema e que não têm um discernimento ainda, a gente vai estar tentando dar essa linha de atuação. Para tirar aí, dúvida tá mesmo, né? Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado, um abraço. Um abraço. É isso aí, o Jornal Conecta termina aqui. Continue nos acompanhando pelo site e redes sociais. Até amanhã, Marco Antônio. Até amanhã, uma boa noite a todos. Amanhã, feriado, estamos aqui. Verdade, boa noite.